Anderson Schulter de Souza, seminarista aqui, pertencente aqui da paróquia São Francisco de Assis, que é o nosso entrevistado. Bom dia, Anderson. Bom dia, Edilson. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco FM. Que bacana. Muito obrigado, Anderson, por ter aceitado o convite para vir aqui no programa Edilson Correia Comunidade. Eu que agradeço a oportunidade também poder falar aos ouvintes da rádio, aos ouvintes aqui do Jardim Alvorada. É isso aí. Anderson, a primeira pergunta. Você, Anderson Schilder, né? Anderson Schilder de Souza, seminarista, permite que eu faça a gravação através das minhas redes sociais, desse ao vivo que nós estamos fazendo, depois reproduza nas minhas mesmas redes sociais? Perfeito que você deu. Bacana. Anderson, fala um pouquinho de você, antes de entrar no seminário, fala um pouquinho, quem é o Anderson? Então, o Anderson é filho mais velho do Ademilson e da Cleusa, sou mais velho de 4 filhos, morador aqui do Alvorada há 29 anos e desde 2014 estou no seminário me preparando para ser padre. Mas vamos falar um pouquinho da papai e da mamãe, papai da mamãe. Como é o nome do papai? Ademilson de Souza e Cleusa Schilter de Souza. Que legal, hein? A minha mãe veio de Manuel Ribas, veio para cá para trabalhar, meu pai já era daqui do Alvorada, e aí se conheceram aqui, constituíram família aqui, criaram os filhos por aqui e estamos seguindo a vida. Então mande um abraço para os papais aí que estão ouvindo, Pai, pai e mãe. Vocês que estão ouvindo aí, bom dia. Que legal, hein? E os irmãos? Meus irmãos Gabriela, Manuela e Everton, todos já de maior, formados. Eu estou cursando teologia, a Gabriela terminou engenharia civil, a Manuela pedagogia e o Everton educação física, todos formados, graças a Deus, e estamos aí lutando para se estabelecer no mercado financeiramente, também ter uma vida econômica independente, né? Criando a vida, dando rumo assim na criação que nós recebemos, então, por aí. O Anderson é seminarista, né? O ano que vem termina essa fase do seminário, né? Com certeza estaremos conversando novamente aí com o padre Anderson, pároco, muito em breve, né? Anderson, 4º ano de filosofia, de teologia. Fala do seu dia a dia, ali dentro desse momento no seminário, dia a dia do Anderson. Então, Edilson, um pouquinho antes da minha história vocacional, né? Onde que eu percebi assim que eu decidi ir para os seminários. Sempre foi um rapaz envolvido na vida de comunidade, também, exemplo do pai e da mãe, sempre cultivamos uma vida religiosa, né? Participando das missas, desenvolvendo algum trabalho na comunidade. Porém, eu não senti o chamado de Deus não para ir para o seminário, para ser padre. Não era desde sempre, não. Em 2006, eu fiz a minha crisma, e aí o meu desejo, aquilo que eu sentia vontade de fazer, era trabalhar com animais de grande porte. Trabalhar no sítio, né? Porque minha família tem um sítio, principalmente por parte dos meus avós maternos, e eu gostaria de ter um sítio, criar lavoura, galinha, vaca, entende? Era isso que eu queria fazer da vida. Então, em 2006, conversando com os meus pais, eu decidi morar no sítio dos meus avós. E lá fiquei um ano e meio. Aqui em Maringá, o sítio dos seus avós? O sítio é em Manuel Ribas, 120 quilômetros daqui de Maringá, na região central. Porém, foi uma época assim que o meu avô ficou doente, e eu estando lá, ajudei a cuidar dele, todo o período de enfermidade e tal. Essa experiência de cuidar de um enfermo foi mais significativa do que estar no sítio, né? Mas o meu desejo era ainda estar trabalhando com lavoura, criação de animais e tal. Em 2011, já de volta a Maringá, eu voltei a ter uma participação maior na paróquia, aqui, principalmente na sede Santa Ana, onde meus pais moram e participam da sede lá. E
nós estávamos endividados naquela época. Então, a dificuldade financeira, nos questionando como é que vai ser, isso nos fez cultivar uma vida de religiosidade maior, né? Principalmente quando vem um período de sofrimento, né, endividados, por que isso está acontecendo com a gente? Então, fomos cultivando essa vida de comunidade. Aqui vem uma experiência de por que não dedicar uma vida a ser padre, dedicar-me à comunidade. Mas ainda não foi a decisão, mas teve um questionamento. 2012 e 2013, no contato com os padres e me envolvendo ainda mais na vida pastoral da comunidade, me fez me questionar assim, eu acho que eu posso dedicar minha vida a isso, a ser padre. Aí teve como padres influenciadores o padre Valdir Egeia, também na época estava o padre Edivaldo Rossi, que foram assim quem eu tinha mais proximidade, além do exemplo e testemunho da comunidade, que me fez pensar nessa questão do seminário e vida de padre. Bacana, estamos na Rádio São Francisco FM, a rádio que mais gosta de você. A frequência 87.7. Conversando com o Anderson de Souza. Muito obrigado, viu, Anderson? Que bacana a sua presença aqui, enriquecendo ainda mais o meu programa. Muito obrigado, viu? Anderson, mas e o dia a dia, o seu dia a dia? Para um dia ali no seminário do Anderson. Isso. Então, assim, um seminarista é porque está no seminário. Correto. O seminário é onde estão aqueles rapazes que têm o desejo e sentem o chamado de Deus para serem padres. Nós falamos que é a formação inicial proposto pela igreja para aqueles que desejam ser padres. Então, num período de 8 anos, a gente mora no seminário. As etapas: propedêutico, 1 ano. 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Filosofia e teologia são graduações na faculdade. E daí também moramos numa casa chamada seminário, casa de formação. O dia a dia ali contempla oração, manhã, tarde, estudo, nós vamos para a faculdade, somos universitários, fazemos vestibular, prova, trabalhos, atividades, igual um universitário normal, né? Na parte da tarde, aí a gente intercala entre serviços da casa e estudos e também trabalho pastoral. Que, assim, no serviço da casa, nós que nos escalamos ali para lavar a louça, para preparar o café da manhã, para limpar a casa, limpar o próprio quarto, cuidar da própria roupa. Tem a funcionária que faz a comida, né? Tem a funcionária que lava a roupa, mas aí a logística ali para a roupa chegar no quarto, para a roupa chegar na lavanderia, para a louça ser lavada, organizar o refeitório, limpar o refeitório, aí somos nós dois. Mas não tem nenhum que se atreve, se o mestre Cuca da cozinha fala assim, é comigo! Os outros falam, não precisa. A gente vai improvisando ali, né? Alguns têm o dom assim, de fazer boas comidas, outros não tanto. Melhor não, né? Eles se candidatam a lavar a louça e tal. Mas assim, essa convivência, né, que a gente chama de dimensão comunitária, é que vai alimentando essa formação inicial. Além disso, os estudos, então, a questão acadêmica e aquilo que são os estudos pessoais que a gente vai fazendo, leituras, seja de história geral, história da igreja, né, ou alguma área específica que a pessoa tem. Que moram comigo, nós temos um advogado, um economista, um fisioterapeuta, um professor de educação física. Eu estava indo para a área de zootecnia. Então, essa diversidade assim a gente pode desenvolver ao longo do seminário também. Isso é muito enriquecedor, né? Para a igreja, né? A igreja está inserida na vida da sociedade, né? E é ali que Deus chama homens dessa sociedade para ser testemunha e articulador da vida de igreja, né? Então, esses dons e carismas que é o próprio Deus quem consegue para esses homens e servir a comunidade. Esse é Anderson Schilder. Que maravilha, hein? Mas aí, Anderson, o que significa para você ser seminarista? Olha, o ser seminarista aqui me caracteriza como alguém
que está se preparando, está na formação inicial para ser padre. Então, nesse período, né, de 8 anos que eu já estou no seminário, a igreja tem me ajudado a discernir se esse é o chamado de Deus para a minha vida. Todos nós, cada um de nós, temos um chamado que Deus faz a seguir um projeto de vida, a desenvolver um dom, um carisma na vida de comunidade, isso servindo a Deus e servindo aos próximos, servindo a comunidade, servindo e propagando o reino de Deus. Eu estou nesse processo de discernimento para entender se é esse mesmo chamado que Deus me faz, para eu dedicar a vida. Eu estou entendendo até agora, 8 anos de seminário, que Deus tem confirmado esse chamado. Assim, na convivência, na realização pessoal, os outros, as pessoas, Anderson, a gente percebe que você está feliz, que você está realizado, que você se sente à vontade, que você tem o dom da palavra, consegue cantar e tal. Então, são sinais que o próprio Deus vai correspondendo e vai confirmando o chamado de Deus na minha vida, né? Feito esse processo de formação inicial, aí a igreja me acolhe como padre. Aí vem a ordenação presbiteral que a gente fala, né? Aí é com o bispo e o conselho de formadores aprovando no final de 8 anos. E aí sim, eu sou encaminhado para uma comunidade para servir, para ser padre daquela comunidade. Maravilha, Anderson! Agora uma pergunta interessante, hein? Um belo dia você decide seguir a carreira seminarista com a proposta de ser padre. Mamãe e papai vai ouvir o Anderson. Você se prepara para conversar com mamãe, papai, os irmãos, todo mundo reunido. Narre para nós aqui, os amigos que nos escutam através da frequência 87.7. Como foi esse dia? Então, eu percebendo que Deus me propunha esse caminho, eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Uma vez por mês, quarto final de semana, tem os encontros vocacionais no Seminário de Filosofia aqui em Maringá. Porém, eu não contava para os meus pais que eu estava fazendo encontro vocacional. Eu simplesmente estou indo lá no seminário, né? E eu acredito que eles foram percebendo que o que está acontecendo aqui? Está muito próximo do seminário, tem indo demais lá e tal. Eu fui decidir a entrar no seminário em novembro de 2013. Eu fiz 4 encontros vocacionais. Mas eu fui contar para eles em dezembro, quando já estava decidido a entrar, meu nome já estava na lista daqueles que iam entrar, e eu precisava falar para eles, então estou decidido, tal. Eu me lembro que estávamos na cozinha de casa, sentados, eu, minhas irmãs, o Everton e meus pais, e aí eu contei, eu tenho feito encontros vocacionais, e eu estou decidido a entrar para o seminário. Aí a reação do meu pai foi, Anderson, nós já sabemos disso, que você tem feito encontros vocacionais. E que você deve seguir o seu coração. Você deve seguir o seu coração. Aquilo me deu alívio porque assim, nossa, a reação foi boa, foi positiva. Mas papai e a mamãe? Aí a mãe na verdade, ela já sabia. Coração de mãe. E ela ficou contente, me parabenizou pela decisão e tal, mas assim, o meu pai, na véspera de eu entrar no seminário, aí foi um chororô, que o filho está saindo de casa, como que vamos fazer e tal, já era a segunda vez que eu saía de casa, né? Então, aí eu me lembro que no dia, ele disse assim para o meu padre formador, Padre Milton: quem que vai cuidar dele? É o senhor? Cuide bem. E saiu chorando. Assim, né? Todo mundo acabou chorando lá, mas assim, foi uma decisão tomada, né? E eu tive o apoio deles, de verdade, nunca. Eles sentem assim que eu estou feliz pelo meu chamado, por aquilo que eu tenho feito, e eu percebo o apoio deles, então isso é a motivação.
Eles não chegaram antes de você no seminário, não, para esperar você lá, não, né? Não. Mas eles, assim, sempre foram pais muito presentes, tanto na minha vida pessoal, mas também nesse processo de formação. Quando nós estamos no período de seminário, os pais costumam estar presentes assim, em momentos determinados, encontro de famílias, até para os padres conhecerem as famílias, em âmbito particular mesmo. E os meus pais, eles sempre foram pessoas muito presentes lá, mesmo sem avisar, apareciam lá e quando aparece a gente acolhe, faz uma refeição conosco, vamos caminhar lá pelo parque lá e tal. E eles sempre foram muito presentes, assim. Então, esse apoio eu sempre tive. Parecia um pouco, só todos os dias, né? O seminário, você já foi para direto para Londrina? Não. O propedêutico em Maringá é na cidade de Mandaguaçu, paróquia de São Sebastião. Olha que bacana. Ali eu morei um ano, em 2014. Feito o propedêutico, aí eu iniciei a filosofia. A filosofia, o seminário de filosofia em Maringá, é no seminário Nossa Senhora da Glória, perto do Catuaí, ali que é o seminário mesmo que o pessoal conhece, onde tem um centro de encontros, Bom Pastor. Então, ali eu morei 3 anos. Aliás, 4 anos eu morei ali, que eu peguei uma grade de 4 anos de filosofia. E agora, esses últimos 3, 4 anos, eu estou morando em Londrina, que lá nós temos uma casa, Seminário Santíssima Trindade, que é onde nós fazemos teologia. Esse fato de morar em cidades diferentes, né, trouxe algumas experiências gostosas. Quais foram as que mais vocês destacam? Olha, eu percebo que na minha vida trouxe amadurecimento e compreensão de realidade social. Porque assim, um jovem que morava em Maringá e se muda para Mandaguaçu, eu percebi essa diferença. Nossa, por exemplo, a minha primeira experiência pastoral foi em Purinópolis, é um distrito de Mandaguaçu. O ônibus que eu pegava passava só no sábado à tarde e depois só passava no domingo. E pouco movimento no distrito e tal. Então é uma diferença que, para quem está no Alvorada, esse movimento todo, todos os dias, e vai para um lugar desse e fala, meu Deus do céu, como pode? Mas o fato de ter uma igreja ali, de ter de pessoas que se reúnem, falam de Deus, a gente articula a comunidade, preencheu esse vazio que eu percebi. Então, assim, me trouxe muito amadurecimento isso, de perceber que essas realidades também devem ser assistidas pela igreja, não devem ser abandonadas. A igreja não tem que estar só no grande centro, mas também na periferia, na cidadezinha pequena, no bairro pequeno, no bairro pobre, né? E são realidades de bastante pobreza, esses municípios em torno de Maringá, né? Estando em Maringá, daí praticamente eu estava em casa, mesmo morando lá no seminário de filosofia, para mim eu estava em casa. Eu sempre compreendi que o seminário é a minha casa, né? Consegui absorver isso e me dei muito bem. Os formadores sempre diziam que assim, essa parte de sair de casa, morar no seminário, me ajudou a... Eu tinha bastante habilidade em aprender a me adaptar a essas mudanças, né? Eu achava que eu teria um pouco de dificuldade de morar em Londrina, né? É uma cidade maior que Maringá, essa distância, né, de 80 quilômetros e assim, uma cidade um pouco mais movimentada, porém não. Eu consegui também me dar bem ali, se bem que eu tenho pouco contato com o centro da cidade, assim, de bater perna e tal, né? Mas no seminário e depois na universidade, aí veio a pandemia ainda por cima, 2 anos de pandemia que fez a gente ficar recluso também, mas assim, consegui me dar bem, amadurecer, né? Perceber que aumentar a minha compreensão de mundo, né? E estamos nesse caminho. Com certeza, 8 anos de seminário, tiveram grandes amigos que estudaram com você, ou ainda estão estudando. Exato. Não pode citar todos, com certeza não vai lembrar de todos. E todos vão entender isso. Mas cite 2 ou 3 aí que você gostaria de falar aí a respeito do ter conhecidos. Olha, os mais próximos,
Quando eu entrei no seminário, nós éramos uma turma de 9 pessoas. Eu e o João Paulo Piller, que estamos no seminário. O João Paulo Piller, ele foi ordenado diácono agora em janeiro, né, que é o mais próximo a mim, que começou essa caminhada comigo. Então, um abraço ao João. Um abraço ao João Paulo Piller, desejo muita felicidade e fecundidade no seu ministério agora que ele vai iniciar o ministério diaconal dele em Mandaguari, que é Bom Pastor. Um abraço, que Deus o acompanhe sempre. Amém. Vai lá. Além deste, o Daniel Zampieri, que era pastor da paróquia São José Operário, e que agora, no último ano de formação, ele decidiu fazer uma experiência fora do seminário. Ele tem todos os requisitos assim que a gente entende para assumir a vocação de padre. Mas ele quer fazer uma experiência fora de trabalho, quer fazer uma experiência de namoro, de relacionamento, né? E a gente acolhe, a gente aceita essa decisão dele, né? Mas deixando claro que ele foi uma pessoa muito importante na minha vida de seminário, assim, pela proximidade, a amizade, a maturidade dele em contribuir para a harmonia da casa, né? E que agora, a partir desse ano, não vai estar conosco, né? Vai fazer uma experiência fora, mas a amizade permanece. Então é uma outra pessoa assim, muito importante na caminhada. O nome dele? Daniel Zampieri. Um abraço para o Daniel também, que com certeza, se não está ouvindo agora, vai ouvir logo em breve. Ele é professor de educação física, né? E gosta muito de dar aula também. Então foi um grande incentivador para no tempo de seminário a gente adquirir o hábito da atividade física. Sempre em forma, né? Exatamente. Uma outra pessoa importante nesse processo é o Antônio Almeida Júnior. É meu amigo pessoal, assim, é da paróquia, também decidiu fazer uma experiência fora do seminário, mas continua fazendo os acompanhamentos com o diretor espiritual, né? E tem a possibilidade de um dia, fazendo um bom discernimento, de fazer o retorno para o seminário. Maravilha! Estamos conversando com o Anderson Schilker de Souza. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Schilker é alemão, descendente de alemão? Exatamente. Fala um pouquinho aí, os seus avós que vieram aqui? Na verdade, eu sou a 5ª geração da minha família que já está no Brasil, né? Foram os meus tetravós que vieram para o Brasil, 1800 e alguma coisa. Já escutei essa história de família, né? Eles se estabeleceram em Santa Catarina, ali tem colônias alemãs ali. Os meus avós maternos, quando criança, vieram para o estado do Paraná e se estabeleceram em Manuel Ribas, e ali foi onde a minha mãe nasceu. Comunidade Barra Azul, uma comunidade rural, né, no município de Manuel Ribas. E o meu pai, descendente de paulistas, se estabeleceu em Maringá. O meu avô e o irmão dele trabalhavam na fazenda São Bonifácio, que é a fazenda dos padres, a primeira capela em Maringá. Meu pai foi batizado naquela capela, né? Então tem essa experiência e eu conheço essa história da família. Vamos voltar um pouquinho aqui a falar sobre o seminário, né? Vamos lá. Muitos amigos jovens devem estar ouvindo agora, né? Ouvindo o Anderson falando com tanta eloquência, né? Tão bem, e devem estar se perguntando, afinal, quais são os requisitos para poder entrar no seminário? E a pergunta é essa, Anderson. Certo, muito bem. Primeiro de tudo, a pessoa precisa entender que Deus chama todos nós a servir a igreja, né? A partir do nosso batismo, nós vamos cultivando uma vida cristã, e essa vida cristã nos leva a servir o próximo, seja por meio da oração, seja por meio de uma ação caritativa, seja por meio de um atendimento, de uma atenção a uma família. A pessoa precisa sentir esse chamado. O padre, ele é chamado por Deus a servir a comunidade, sempre, todos os dias.
né? É uma dedicação total, 24 horas. Né? Segundo, ser homem de Deus. Essa pessoa que se sente chamada por Deus, ela cultiva uma vida de proximidade com Deus. Estar na presença de Deus constante. Perceber Deus agindo nos relacionamentos, nos acontecimentos do dia, nas pessoas que nós encontramos. Além disso, a nossa resposta a esse chamado é essa dedicação ao serviço do próximo. E além disso, fazer esse propósito de servir a igreja, estar em comunhão com aqueles também que Deus chamou. Então, o clero, os padres, bispos, inclusive em comunhão, né, com o Papa, com o bispo. O padre ele faz esse elo de comunhão entre as comunidades. É o grande articulador da comunhão numa comunidade. Ele vai incentivar o trabalho pastoral, as atividades cotidianas de uma paróquia, articular os diversos grupos que existem, os diversos trabalhos, as diversas ações, né, para que essas pessoas façam também a experiência de Deus. E o grande questionamento aqui serve para a nossa vida pessoal, mas serve para a vida de comunidade. Qual é o nosso encontro com Jesus? Nós precisamos ter claro isso. Se a gente quer servir bem a comunidade, eu preciso entender que Deus me chama. Deus me chama a servir. E eu percebo que esse serviço me faz ter uma experiência de Deus. E com esse serviço, outros também fazem a experiência de Deus. O Anderson conversando aqui conosco na 87.7, Rádio São Francisco FM, o programa Discorrendo Comunidade. Que bacana a sua presença aqui, rapaz. Tá bom demais. Mas me diga uma coisa, você disse que teve um incentivador, um grande incentivador. Fale desse grande incentivador. Eu acredito que o primeiro grande incentivador foi a comunidade na qual eu nasci. Nasci, cresci, me desenvolvi. Paróquia São Francisco de Assis e as suas comunidades. Essa é a primeira imagem de grande incentivador e de testemunho, de seguimento a Jesus. Essa comunidade sempre foi muito bem assistida por padres. Né? Na minha história, eu lembro do padre Darcy, foi quem me batizou, quem eu recebi a primeira comunhão, quem eu fiz também toda a mesma preparação de crisma. Né? Depois, já um pouco mais madura, jovenzinho, então o padre Valdir Egéia, no seu período que esteve na nossa comunidade, ele também foi um grande incentivador, um cara de testemunho, buscava estar próximo da comunidade, servindo, articulando. Quem me ajudou bastante também, padre Edivaldo Rossi. Naquele momento ele estava chegando, terminando o seu processo de formação e também iniciando o seu ministério como vigário aqui na São Francisco. E o contato com eles, o testemunho, a dedicação deles, me incentivou, me motivou a eu decidir por esse caminho, escolher o seguimento de Jesus sendo Pai. Maravilha! Mas o Papa Francisco. Fale sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco é a grande imagem de Deus, dom de Deus para a igreja, que também faz parte de todo esse processo de decisão, inclusive para mim. Né? Outros também podem afirmar isso, mas a eleição do Papa Francisco foi em 2013. Eu estava naquele processo de dúvida, me questionando o que eu queria para a minha vida. Né? E eu me lembro que no dia 13 de março de 2013 eu estava em casa assistindo TV e eu me lembro da fumaça branca do dia da eleição dele e quando ele se apresentou na fachada da Basílica de São Pedro e ele fez aquele gesto que antes dele dar a bênção ao povo, que o povo rezasse por ele, né? Ele se curvou e ele escolheu o nome de Francisco. Então assim, um dom de Deus para a igreja, né, que tem muito ensinado com testemunho, dando exemplo, com espontaneidade, buscando tirar principalmente os privilégios e a pomposidade
que as pessoas, às vezes, sem intenção, acabam colocando sobre a figura do Papa, sobre a figura do Bispo. O Bispo, ele é o primeiro servidor da Igreja. Ele quem tem que dar o primeiro testemunho, inclusive com a própria vida. E a gente tem exemplo dos mártires aqui, né? E nós, por respeito e por consideração sagrada, mesmo assim, pela figura deles, um equívoco nosso é essa pomposidade. E ele tem mostrado um caminho diferente, renunciar a essa pomposidade, dando o exemplo, né? Vivendo junto com os demais bispos e servidores do Vaticano na Casa Santa Marta, tendo um quarto, como esse estúdio, uma cama, renunciando ao palácio apostólico que existe, né? Mas também com os ensinamentos de suas catequeses e seus escritos, né? Toda quarta-feira, uma catequese que nos chama a atenção, de deixar uma criança se aproximar, pegar o seu solidel, né? Mesmo atrapalhá-lo na leitura ali, mas sem permitir que um segurança retire a criança para lá e deixa eu me apresentar. Não, ele vive essa espontaneidade com presença de Deus e nos motiva bastante. São Francisco de Assis. Como assim? São Francisco de Assis, grande santo, e teve uma experiência de fé em Porciúncula, um homem que dedicou-se à evangelização, se precisasse com palavras. Então é um grande incentivador para nós sermos testemunhas de Deus, no serviço ao próximo, fazendo a partilha de bens e louvando sobretudo a criação. São Francisco de Assis, patrono da ecologia, já lá no século XIII, século XII, incentivando a nós reconhecermos a nossa pequenez diante da grandiosidade, seja do Criador, mas também da sua criação, a natureza e tal, e louvando a Deus por toda essa obra em que nós estamos inseridos nela e devemos cuidar. Você é franciscano? Eu cultivo uma espiritualidade franciscana, né? Por ser da paróquia São Francisco de Assis, nós, paroquianos, devemos conhecer a história de São Francisco, né? E buscar viver essa espiritualidade no testemunho de vida de igreja cristã. Agora o seminarista Anderson vai falar sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora, para nós, né, nós temos aquela figura como mãe da igreja, mãe de Jesus, nossa mãe, intercessora, aquela com a qual a gente pode confiar, uma maternidade sobre a nossa vida, o cuidado de mãe, né? Nós temos a nossa mãe na nossa casa, mas na vida cristã nós temos Maria como a mãe nossa, mãe da igreja, mas também aquela fiel servidora. Nas bodas de Caná, ela diz para aqueles que estavam em torno de Jesus: façam tudo o que ele vos disser, né? Para nós é figura também de articuladora, de promotora do encontro com Jesus. Se ela não tivesse falado aquilo, talvez aqueles que estavam em volta ali não experimentariam a graça, o testemunho, a graça de Deus por meio da sua articulação, da sua intercessão. É muito interessante. A gente ouviu o seminarista Anderson passando a toda a comunidade aqui, no Jardim Alvorada, toda a cidade, através das redes sociais, no mundo inteiro. Jardim Alvorada foi o bairro onde eu cresci, onde eu me tornei pessoa, e estamos... Então os amigos estão olhando e falando assim: nosso seminarista ali, que maravilha. Pois é. Mas é você que você deixasse uma mensagem, primeiro para os jovens, incentive-os, aqueles que se sentirem tocados, a também ser seminaristas. Fique à vontade. Querido jovem, nós, no período que estamos ali terminando o ensino médio, pensando em que faculdade fazer, né? Nós podemos sentir um vazio que às vezes nada preenche, né? Dediquem-se, se abram ao encontro com Deus. Deus
Deus nos chama cotidianamente para ser seu seguidor, servir ao próximo por meio da oração, por meio do cuidado, por meio da caridade, por meio da atenção àquele que está necessitando. Servir a Deus, servir a igreja, tendo essa ação de cuidado com a vida, cuidado com o próximo. E eu convido você também a deixar-se fazer essa experiência de Deus. Essa experiência nos traz realização pessoal, nos traz paz, nos traz felicidade. E a gente precisa de pessoas com coragem, que dê testemunho nessas ações, que não busquem a própria vanglória, mas que por meio dessa ação Deus chegue a outras pessoas. Então eu te chamo a abrir-se ao chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos uma vocação. Nós devemos desenvolver essa vocação. Deus nos chama. E a partir disso, aqueles que sentem-se chamados a fazer um processo de discernimento para servir ainda mais totalmente a essa comunidade que Deus nos chama, venham conversar conosco e façam os encontros vocacionais. Quem sabe Deus não te chama a servir a comunidade sendo padre. Acabou a entrevista. Já? Nossa, mas uma entrevista é boa, meu amigo. Muito obrigado, viu? Mas antes, tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que não foi feita? Olha, mais do que isso, um comentário, assim, para você ver como a vida de comunidade ela é muito importante para nós e edifica a vida pessoal. Se eu estou nesse processo, foi pela oração e pelo testemunho de tantos e tantas que se dedicam ao serviço, dedicam à vida cristã, se dedicam à oração, se dedicam a Deus. Não é apenas pelas minhas forças, mas também por aquele impulso e por aquela ação que é do próprio Deus, e pela oração do povo que oferecem suas orações, suas contribuições, para que a Igreja, Jesus Cristo, seja conhecido, seja professado e seja louvado. Como que está o coração e a emoção no último ano de seminarista? Eu estou numa expectativa. Não enrola. Primeiramente, eu ainda estou calmo. Eu ainda estou calmo porque eu tenho alguns meses até, de fato, a aprovação e a ordenação. No meio do ano, o bispo, junto com o conselho de informadores, fará uma consulta às pessoas que me conhecem, para dizer quem sou eu. Eu posso ser padre? Sim ou não? E eu preciso desse feedback das pessoas. Tendo essa aprovação, aí vem a ordenação diaconal e presbiteral em seguida. Muito obrigado, Anderson. Obrigado por ter vindo. Pelo convite. Estou sempre à disposição para ajudar no processo de evangelização por meio das ondas do rádio. As ondas do rádio. Anderson Schilder de Souza, seminarista, esteve presente aqui no programa Edilson Correia de Comunidade. Caso você não o conhecesse, que é muito difícil, agora você pode dizer: prazer vai ser Anderson. Prazer é meu. Nesse momento de pandemia, é muito bom valorizar o nosso comerciante local. Ouça agora Apoio Cultural. Para eu dedicar a vida. Eu estou entendendo até agora, 8 anos de seminário, que Deus tem confirmado esse chamado. Assim, na convivência, na realização pessoal, os outros, as pessoas. Anderson, a gente percebe que você está feliz, que você está realizado, que você se sente à vontade, que você tem o dom da palavra, consegue cantar e tal. Então, são sinais que o próprio Deus vai correspondendo e vai confirmando o chamado de Deus na minha vida. Feito esse processo de formação inicial, aí a igreja me acolhe como padre. Aí vem a ordenação presbiteral que a gente fala. Aí é com o bispo e o conselho de formadores aprovando no final de 8 anos. E aí sim, eu sou encaminhado para uma comunidade para servir, para ser padre daquela comunidade.
Maravilha, Anderson. Agora uma pergunta interessante, hein? Um belo dia você decide seguir a carreira de seminarista com a proposta de ser padre. Mamãe e papai vai ouvir o Anderson. Você se prepara para conversar com mamãe, papai, os irmãos, todo mundo reunido. Narre para nós aqui, os amigos que nos escutam através da frequência 87.7. Como foi esse dia? Então, eu percebendo que Deus me propunha esse caminho, eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Uma vez por mês, quarto final de semana, tem os encontros vocacionais no Seminário de Filosofia aqui em Maringá. Porém, eu não contava para os meus pais que eu estava fazendo encontro vocacional. Eu simplesmente estou indo lá no seminário, né? E eu acredito que eles foram percebendo que o que está acontecendo aqui? Está muito próximo do seminário, tem indo demais lá e tal. Eu fui decidir a entrar no seminário em novembro de 2013. Eu fiz 4 encontros vocacionais. Mas eu fui contar para eles em dezembro, quando já estava decidido a entrar, meu nome já estava na lista daqueles que iam entrar, e eu precisava falar para eles, então estou decidido, tal. Eu me lembro que estávamos na cozinha de casa, sentados, eu, minhas irmãs, o Everton e meus pais, e aí eu contei, eu tenho feito encontros vocacionais, e eu estou decidido a entrar para o seminário. Aí a reação do meu pai foi, Anderson, nós já sabemos disso, que você tem feito encontros vocacionais, e que você deve seguir o seu coração. Você deve seguir o seu coração. Aquilo me deu alívio porque assim, nossa, a reação foi boa, foi positiva. Mas papai e a mamãe? Aí a mãe na verdade ela já sabia. Coração de mãe. E ela ficou contente, me parabenizou pela decisão e tal, mas assim, o meu pai, na véspera de eu entrar no seminário, aí foi um chororô, que o filho está saindo de casa, como que vamos fazer e tal, já era a segunda vez que eu saía de casa, né? Então, aí eu me lembro que no dia, ele disse assim para o meu padre formador, Padre Milton: quem que vai cuidar dele? É o senhor? Cuide bem. E saiu chorando. Eu sei, né? Todo mundo acabou chorando lá, mas assim, foi uma decisão tomada, né? E eu tive o apoio deles, de verdade, nunca. Eles sentem assim que eu estou feliz pelo meu chamado, por aquilo que eu tenho feito, e eu percebo o apoio deles, então isso é a motivação. Eles não chegaram antes de você no seminário não para esperar você lá não, né? Não. Mas eles assim, sempre foram pais muito presentes, tanto na minha vida pessoal, mas também nesse processo de formação. Quando nós estamos no período de seminário, os pais costumam estar presentes assim, em momentos determinados, encontro de famílias, até para os padres conhecerem as famílias, em âmbito particular mesmo. E os meus pais, eles sempre foram pessoas muito presentes lá, mesmo sem avisar, apareciam lá, e quando aparece a gente acolhe, faz uma refeição conosco, vamos caminhar lá pelo parque lá e tal, e eles sempre foram muito presentes, assim. Então esse apoio eu sempre tive. Parecia um pouco, só todos os dias, né? No seminário, você já foi direto para Londrina? Não. O propedêutico em Maringá é na cidade de Mandaguaçu, paróquia São Sebastião. Olha que bacana. Ali eu morei 1 ano, em 2014. Feito o propedêutico, aí eu iniciei a filosofia. A filosofia, o seminário de filosofia em Maringá, é no seminário Nossa Senhora da Glória, perto do Catuaí, ali que é o seminário mesmo que o pessoal conhece, onde tem um centro de encontros, Bom Pastor. Então, ali eu morei 3 anos. Aliás, 4 anos eu morei ali, que eu peguei uma grade de 4 anos de filosofia. E agora, esses últimos 3, 4 anos, eu estou morando em Londrina, que lá nós temos uma casa, Seminário Santíssima Trindade, que é onde nós fazemos teologia. Esse fato de morar
atividades diferentes, né? Trouxe algumas experiências gostosas. Quais foram as que mais vocês destacam? Olha, eu percebo que na minha vida trouxe amadurecimento e compreensão de realidade social. Porque assim, um jovem que morava em Maringá e se muda para Mandaguaçu, eu percebi essa diferença. Nossa, por exemplo, a minha primeira experiência pastoral foi em Purinópolis, é um distrito de Mandaguaçu. O ônibus que eu pegava passava só no sábado à tarde e depois só passava no domingo. E pouco movimento no distrito e tal. Então é uma diferença que para quem está no Alvorada, esse movimento todo, todos os dias, e vai para um lugar desse e fala, meu Deus do céu, como pode? Mas o fato de ter uma igreja ali, de ter de pessoas que se reúnem, falam de Deus, a gente articula a comunidade, preencheu esse vazio que eu percebi. Então, assim, me trouxe muito amadurecimento isso. De perceber que essas realidades também devem ser assistidas pela igreja. Não devem ser abandonadas. A igreja não tem que estar só no grande centro, mas também na periferia, na cidadezinha pequena, no bairro pequeno, no bairro pobre. Né? E são realidades de bastante pobreza, esses municípios em torno de Maringá. Né? Estando em Maringá, daí praticamente eu estava em casa, mesmo morando lá no seminário de filosofia, para mim eu estava em casa. Sempre compreendi que o seminário era a minha casa. Né? Consegui absorver isso e lidei muito bem. Os formadores sempre diziam que assim, essa parte de sair de casa, morar no seminário, me ajudou a... Eu tinha bastante habilidade em aprender a me adaptar a essas mudanças, né? Eu achava que eu teria um pouco de dificuldade de morar em Londrina. Né? É uma cidade maior que Maringá, essa distância, né, de 80 quilômetros e assim, uma cidade um pouco mais movimentada. Porém, não. Eu consegui também me dar bem ali, se bem que eu tenho pouco contato com o centro da cidade, assim, de bater perna e tal, né? Mas no seminário, depois na universidade, aí veio a pandemia ainda por cima, 2 anos de pandemia que fez a gente ficar recluso também, mas assim, consegui me dar bem, amadurecer, né? Perceber que aumentar a minha compreensão de mundo, né? E estamos nesse caminho. Com certeza, 8 anos de seminário, tiveram grandes amigos que estudaram com você, ou ainda estão estudando. Exato. Não pode citar todos, com certeza não vai lembrar de todos. E todos vão entender isso. Mas cite 2 ou 3 aí que você gostaria de falar aí a respeito do ter conhecidos. Olha, os mais próximos, quando eu entrei no seminário, nós éramos a turma de 9 pessoas. Eu e o João Paulo Piller, que estamos no seminário. O João Paulo Piller, ele foi ordenado diácono agora em janeiro, né, que é o mais próximo a mim, que começou essa caminhada comigo. Então, um abraço ao João. Um abraço ao João Paulo Piller, desejo muita felicidade e fecundidade no seu ministério agora que ele vai iniciar o ministério diaconal dele em Mandaguari, que é bom pastor. Um abraço, que Deus o acompanhe sempre. Amém. Vai lá. Além deste, o Daniel Zampieri, que era pastor da paróquia São José Operário, e que agora, no último ano de formação, ele decidiu fazer uma experiência fora do seminário. Ele tem todos os requisitos assim que a gente entende para assumir a vocação de padre. Mas ele quer fazer uma experiência fora, de trabalho, quer fazer uma experiência de namoro, de relacionamento, né? E a gente acolhe, a gente aceita essa decisão dele, né? Mas deixando claro que ele foi uma pessoa muito importante na minha vida de seminário, assim, pela proximidade, a amizade, a maturidade dele, em contribuir para a harmonia da casa, né? E que agora, a partir desse ano, não vai estar conosco, né? Vai fazer uma experiência fora, mas a amizade permanece. Então é uma outra pessoa assim, muito importante na caminhada. O nome dele? Daniel Zampieri. Um abraço para o Daniel também, que com certeza, se não está nos ouvindo agora, vai ouvir logo em breve. Ele é professor
educação física, né? E gosta muito de dar aula também. Então, foi um grande incentivador para no tempo de seminário a gente adquirir o hábito da atividade física. Sempre em forma, né? Exatamente. Uma outra pessoa importante nesse processo é o Antônio Almeida Júnior. É meu amigo pessoal, assim, é da paróquia, também decidiu fazer uma experiência fora do seminário, mas continua fazendo os acompanhamentos com o diretor espiritual, né? E tem a possibilidade de um dia, fazendo um bom discernimento, de fazer o retorno para o seminário. Maravilha! Estamos conversando com Anderson Schilker de Souza. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Schilker é alemão, descendente de alemão? Exatamente. Fala um pouquinho aí, os seus avós que vieram aqui, ou... Na verdade, eu sou a 5ª geração da minha família que já está no Brasil, né? Foram os meus tetravós que vieram para o Brasil, 1800 e alguma coisa. Já escutei essa história de família, né? Eles se estabeleceram em Santa Catarina, ali tem colônias alemãs ali. Os meus avós maternos, quando criança, vieram para o estado do Paraná e se estabeleceram em Manuel Ribas, e ali foi onde a minha mãe nasceu. Comunidade Barra Azul, uma comunidade rural, né, no município de Manuel Ribas. E o meu pai, descendente de paulistas, se estabeleceu em Maringá. O meu avô e o irmão dele trabalhavam na fazenda São Bonifácio, que é a fazenda dos padres, a primeira capela em Maringá. Meu pai foi batizado naquela capela, né? Então tem essa experiência e eu conheço essa história da família. Vamos voltar um pouquinho aqui a falar sobre o seminário, né? Vamos lá. Muitos amigos jovens devem estar ouvindo agora, né? Ouvindo o Anderson falando com tanta eloquência, né? Tão bem, e devem estar se perguntando, afinal, quais são os requisitos para poder entrar no seminário? E a pergunta é essa, Anderson. Certo, muito bem. Primeiro de tudo, a pessoa precisa entender que Deus chama todos nós a servir a igreja, né? A partir do nosso batismo, nós vamos cultivando uma vida cristã, e essa vida cristã nos leva a servir o próximo, seja por meio da oração, seja por meio de uma ação caritativa, seja por meio de um atendimento, de uma atenção a uma família. A pessoa precisa sentir esse chamado. O padre, ele é chamado por Deus a servir a comunidade, sempre, todos os dias, né? É uma dedicação total, 24 horas. Né? Segundo, ser homem de Deus. Essa pessoa que se sente chamada por Deus, ela cultiva uma vida de proximidade com Deus, está na presença de Deus constante, perceber Deus agindo nos relacionamentos, nos acontecimentos do dia, nas pessoas que nós encontramos. Além disso, a nossa resposta a esse chamado é essa dedicação ao serviço do próximo. E além disso, fazer esse propósito de servir a igreja, estar em comunhão com aqueles também que Deus chamou. Então, o clero, os padres, bispos, inclusive em comunhão, né, com o Papa, com o bispo. O padre, ele faz esse elo de comunhão entre as comunidades. É o grande articulador da comunhão numa comunidade. Ele vai incentivar o trabalho pastoral, as atividades cotidianas de uma paróquia, articular os diversos grupos que existem, os diversos trabalhos, as diversas ações, né, para que essas pessoas façam também a experiência de Deus. E o grande questionamento aqui serve para a nossa vida pessoal, mas serve para a vida de comunidade. Qual é o nosso encontro com Jesus? Nós precisamos ter claro isso. Se a gente quer servir bem a comunidade, eu preciso entender que Deus me chama. Deus me chama a servir. E eu percebo que esse serviço me faz ter uma experiência de Deus, e com esse serviço outros também fazem a experiência de Deus.
O Anderson conversando aqui conosco na 87.7, Rádio São Francisco FM, o programa Discorrendo Comunidade. Que bacana a sua presença aqui, hein, rapaz? Tá bom demais. Mas me diga uma coisa, você disse que teve um incentivador, um grande incentivador. Fale desse grande incentivador. Eu acredito que o primeiro grande incentivador foi a comunidade na qual eu nasci. Nasci, cresci, me desenvolvi, Paróquia São Francisco de Assis e as suas comunidades. Essa é a primeira imagem de grande incentivador e de testemunho, de seguimento a Jesus. Essa comunidade sempre foi muito bem assistida por padres. Na minha história, eu lembro do Padre Darcy, foi quem me batizou, quem eu recebi a primeira comunhão, quem eu fiz também toda a mesma preparação de crisma. Depois, já um pouco mais maduro, jovenzinho, então o Padre Valdir Egéia, no seu período que esteve na nossa comunidade, ele também foi um grande incentivador, um cara de testemunho, buscava estar próximo da comunidade, servindo, articulando. Quem me ajudou bastante também, Padre Edivaldo Rossi. Naquele momento ele estava chegando, terminando o seu processo de formação e também iniciando o seu ministério como vigário aqui na São Francisco. E o contato com eles, o testemunho, a dedicação deles, me incentivou, me motivou a eu decidir por esse caminho, escolher o segmento de Jesus se animar. Maravilha! Mas o Papa Francisco. Fale sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco é a grande imagem de Deus, dom de Deus para a Igreja, que também faz parte de todo esse processo de decisão, inclusive para mim. Outros também podem afirmar isso, mas a eleição do Papa Francisco foi em 2013. Eu estava naquele processo de dúvida, me questionando o que eu queria para a minha vida. E eu me lembro que no dia 13 de março de 2013 eu estava em casa assistindo TV e eu me lembro da fumaça branca do dia da eleição dele e quando ele se apresentou na fachada da Basílica de São Pedro e ele fez aquele gesto que antes dele dar a bênção ao povo, que o povo rezasse por ele, ele se curvou e ele escolheu o nome de Francisco. Então assim, um dom de Deus para a Igreja, que tem muito ensinado com testemunho, dando exemplo, com espontaneidade, buscando tirar principalmente os privilégios e a pomposidade que as pessoas, às vezes, sem intenção, acabam colocando sobre a figura do Papa, sobre a figura do Bispo. O Bispo, ele é o primeiro servidor da Igreja. Ele quem tem que dar o primeiro testemunho, inclusive com a própria vida. E a gente tem exemplo dos mártires aqui. E nós, por respeito e por consideração sagrada, mesmo assim, pela figura deles, um equívoco nosso é essa pomposidade. E ele tem mostrado um caminho diferente, renunciar a essa pomposidade, dando exemplo, vivendo junto com os demais bispos e servidores do Vaticano na Casa Santa Marta, tendo um quarto como esse estúdio, uma cama, renunciando ao palácio apostólico que existe. Mas também com os ensinamentos de suas catequeses e seus escritos. Toda quarta-feira, uma catequese que nos chama a atenção de deixar uma criança se aproximar, pegar o seu solidel, mesmo atrapalhá-lo na leitura ali, mas sem permitir que um segurança retire a criança para lá e deixa eu me apresentar. Não, ele vive essa espontaneidade com presença de Deus e nos motiva bastante. São Francisco de Assis. É você. São Francisco de Assis, grande santo, e teve uma experiência de fé em Porciúncula, um homem que dedicou-se à evangelização, se precisasse com palavras,
Então é um grande incentivador para nós sermos testemunhas de Deus, no serviço ao próximo, fazendo a partilha de bens e louvando sobretudo a criação. São Francisco de Assis, patrono da ecologia, já lá no século XIII, século XII, incentivando a nós reconhecermos a nossa pequenez diante da grandiosidade, seja do Criador, mas também da sua criação, a natureza e tal, e louvando a Deus por toda essa obra em que nós estamos inseridos nela e devemos cuidar. Você é franciscano? Eu cultivo uma espiritualidade franciscana, né? Por ser da paróquia São Francisco de Assis, nós, paroquianos, devemos conhecer a história de São Francisco, né? E buscar viver essa espiritualidade no testemunho de vida de igreja cristã. Agora o seminarista Anderson vai falar sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora, para nós, né, nós temos aquela figura como mãe da igreja, mãe de Jesus, nossa mãe, intercessora, aquela com a qual a gente pode confiar uma maternidade sobre a nossa vida, o cuidado de mãe. Né? Nós temos a nossa mãe na nossa casa, mas na vida cristã nós temos Maria como a mãe nossa, mãe da igreja. Mas também aquela fiel servidora. Nas bodas de Caná, ela diz para aqueles que estavam em torno de Jesus: façam tudo o que ele vos disser. Né? Para nós é figura também de articuladora, de promotora do encontro com Jesus. Se ela não tivesse falado aquilo, talvez aqueles que estavam em volta ali não experimentariam a graça, o testemunho, a graça de Deus por meio da sua articulação, da sua intercessão. É muito interessante. A gente ouviu o seminarista Anderson passando a toda a comunidade aqui, do Jardim Alvorada, toda a cidade, através das redes sociais, no mundo inteiro. Jardim Alvorada foi o bairro onde eu cresci, onde eu me tornei pessoa, e estamos... Então os amigos estão olhando e falando assim: nosso seminarista ali, que maravilha. Pois é. Mas é possível que você deixasse uma mensagem, primeiro para os jovens, incentive-os, aqueles que se sentirem tocados, a também ser seminaristas. Fique à vontade. Querido jovem, nós, no período que estamos ali terminando o ensino médio, pensando em que faculdade fazer, né? Nós podemos sentir um vazio que às vezes nada preenche. Né? Dediquem-se, se abram ao encontro com Deus. Deus nos chama cotidianamente para ser seu seguidor, servir ao próximo por meio da oração, por meio do cuidado, por meio da caridade, por meio da atenção àquele que está necessitando. Servir a Deus, servir a igreja, tendo essa ação de cuidado com a vida, cuidado com o próximo. E eu convido você também a deixar-se fazer essa experiência de Deus. Essa experiência nos traz realização pessoal, nos traz paz, nos traz felicidade. E a gente precisa de pessoas com coragem, que dê testemunho nessas ações, que não busque a própria vanglória, mas que por meio dessa ação Deus chegue a outras pessoas. Então eu te chamo a abrir-se ao chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos uma vocação. Nós devemos desenvolver essa vocação. Deus nos chama. E a partir disso, aqueles que sentem-se chamados a fazer um processo de discernimento para servir ainda mais totalmente a essa comunidade que Deus nos chama, né? Venham conversar conosco e façam os encontros vocacionais. Quem sabe Deus não te chama a servir a comunidade sendo padre. Acabou a entrevista. Já? Nossa, mas uma entrevista é boa, meu amigo. Muito obrigado, viu? Mas antes, tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que não foi feita? Olha, mais do que isso, um comentário. Assim,
para você ver como a vida de comunidade ela é muito importante para nós e edifica a vida pessoal. Né? Se eu estou nesse processo, foi pela oração e pelo testemunho de tantos e tantas que se dedicam ao serviço, dedicam à vida cristã, se dedicam à oração, se dedicam a Deus. Né? Não é apenas pelas minhas forças, mas também por aquele impulso e por aquela ação que é do próprio Deus, né? E pela oração do povo que oferecem suas orações, suas contribuições, para que a Igreja, Jesus Cristo, seja conhecido, seja professado e seja louvado. Como que está o coração e a emoção no último ano de seminarista? Eu estou numa expectativa. Não enrola. Quero saber. Primeiramente, eu ainda estou calmo. Ainda está calmo? Eu ainda estou calmo porque eu tenho alguns meses até, de fato, a aprovação e a ordenação. Né? No meio do ano, o bispo, junto com o conselho de informadores, fará uma consulta às pessoas que me conhecem, para dizer quem sou eu. Eu posso ser padre? Sim ou não? Né? E eu preciso desse feedback das pessoas. Tendo essa aprovação, aí vem a ordenação diaconal e presbiteral em seguida. Muito obrigado, Anderson. Obrigado por ter vindo. Pelo convite. Né? Estou sempre à disposição para ajudar no processo de evangelização por meio das ondas do rádio. As ondas do rádio. Anderson Schilder de Souza, seminarista, esteve presente aqui no programa Edilson Correia de Comunidade. Caso você não o conhecesse, que é muito difícil, agora você pode dizer, prazer vai ser Anderson. Prazer é meu.